povos originários, Amazônia, ribeirinhos e meio ambiente. E, além do que, a gente tem feito uma discussão, senhor presidente, nacional e internacional, né, sobre essa crise ambiental e crise climática que a gente tem vivido aqui no nosso país, mas também em decorrência de outros países. Infelizmente, né, quando a gente fala sobre o capital, ele também é um caminho que tem uma destruição real da questão ambiental. Porque quando a gente chega aqui na ponta, quando a gente chega num aterro que já está quase saturado e vai ter já o seu tempo, né, extinguido, a gente não consegue fazer na mesma velocidade, como o Nabil muito bem colocou aqui, a atuação ambiental para a gente poder ter uma reciclagem. Por isso que hoje a gente vive nessa crise ambiental, nessa crise climática. A gente está discutindo aqui um pedacinho do arcimento. É um pedaço, na ordem invertida, né, Campos? Porque ao invés de a gente fazer a discussão por que a gente tem que reduzir a relação com o lixo, a gente primeiro muda o zoneamento, faltando pouco tempo para a gente poder ter o limite do aterro, mas a gente não discute a política principal. Por exemplo, em São Mateus. Bom, São Mateus, nós estamos falando em quase 472 mil habitantes. É quase uma cidade. A subprefeitura, que é uma das que devia fazer a zeladoria da região, inclusive para a discussão da relação do lixo por conta de ter um aterro ali, muitas vezes você não consegue fazer a discussão do aterro com a subprefeitura. Sempre já passa o diálogo para a Eco-Urbis, que sempre esteve presente na região, tentando fazer ali o seu papel das compensações ambientais que ali o tem. Então, a gente não tem gestão local, com o subprefeito, a gente não tem uma gestão, Nabil, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, por exemplo, ou da Guarda Civil Ambiental, por exemplo, que a gente cansa de chamar para poder vir parar as derrubadas de árvores que acontecem na região, principalmente quando a gente chega ali para Iguatemi. Você cansa de ligar. E aí você vai acionando. E isso eu estou falando quando eu era vereador e agora como deputado. Não tem uma atuação firme nesse sentido. Quando a gente enxerga as dificuldades que a gente tem reais de doença, nós temos uma petroquímica ali do lado. Já é detectado, inclusive de estudos que já tem se conversado na região sobre o índice de câncer que a gente tem, e uma parte dessa discussão também fala para o polo petroquímico. Então, a gente vai ter uma abertura do aterro, que nesse projeto é importante dizer que não está sendo discutido a questão dos incineradores neste projeto. Mas este projeto está preparando a casa para o próximo, para receber os incineradores e outras tantas coisas que tem ali. Ora, mas a gente vai falar, ok, tem discursos, né? Porque nós precisamos ver, o lixo não tem lugar para ir, temos que ter compensação ambiental. Aí eu quero só saber o seguinte, na nossa região, quais foram de fato as compensações ambientais que fizeram o Parque Linear? O Parque Linear Cipuaba está pronto? Não. A metade do Zil da Arnes, aliás, terminou, o do Sapopemba, entre outras regiões, eles foram realmente executados? O plano diretor que sempre é falado, ele é modificado só para interesses da especulação imobiliária. Para cada vez mais expulsar o povo mais pobre da região para ir para outro lugar. E aí ele combina, né, com o monotrilho. Então, quando eu venho aqui, né, para poder falar também sobre essa questão desse projeto, que tem que parar, não dá. Eu entendi perfeitamente
secretários que estão aqui, as representações da secretaria se aqui estão, que a gente não tem um tempo hábil para poder trabalhar no aterro. Mas eu quero também fazer a pergunta, por que nos últimos 10 anos não foi trabalhado, já sabendo que a saturação desse aterro já iria ser feita? Não tem uma ação efetiva, organizada com a comunidade, organizada na região. E nós estamos falando em São Mateus, mas a gente está falando da cidade de São Paulo. Nós também estamos falando do entorno das outras cidades que também estão ali. Cadê a mesa séria, viu? Olha que a gente anda em São Mateus, hein? Quando vem para São Paulo, primeiro eu estou lá, Luna. Aonde é que está Rubinho, presidente dessa comissão e líder do governo, Fábio Riva, a verdadeira mesa de discussão? Aonde é que está a verdadeira mesa que está querendo negociar a vida da nossa comunidade de São Mateus? A gente quer canela. Nós, enquanto comunidade, eu falo nós enquanto comunidade porque eu moro lá. Nós, enquanto comunidade, e eu, enquanto parlamentar, deputada desse estado, quero estar nessa mesa para poder olhar no olho dessas pessoas e saber os interesses eu já sei. Mas eu quero saber qual é o próximo passo. O que é que vocês vão fazer de fato? Bom, uma coisa vocês podem ter certeza. Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, teve uma comunidade que se mobilizou em peso para não voltar, para não ter a implantação dos incineradores. E você pode ter certeza que a junção dessas pessoas da região de São Mateus, mais a junção da cidade na questão da crise climática ambiental que a gente vem vivendo no mundo, esse projeto é muito difícil de avançar. Se não for na Câmara, na questão do Judiciário, com certeza. Então vocês precisam começar a discutir com quem é que mora na região. Porque se isso não acontecer, não é de goela abaixo, sem discutir com a comunidade, que esse aterro vai andar. Cadê os vereadores que disseram sim? Obrigado, deputada. Senhora Cida Colete, do Pinto Mais Carroça. Adorei esse nome de vocês.